Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joaquim Scavani, mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade, ao nosso joguinho do Flappy Bird. Na aula passada eu finalizei dizendo que tinha um erro, mas era só porque estava mal redimensionada a janela e não estava aparecendo a barra lateral. Então eu testei aqui, não tem nenhum erro, então a gente pode continuar mesmo o código. Então, sem mais delongas, vamos à aula. Então nós acabamos a aula passada criando a função getX. Então nós já temos a função setX e a getX, tá? Agora nós vamos criar uma função para selecionar o par de barreiras, a abertura do par de barreiras, tá? Vou pegar essa função game aqui, ó, essa constante game, vou colocar ela aqui para cima, tá? Depois a gente vai criar um objeto para o game, tá? Para a gente gerenciar o game como um todo. Não vai ser na aula de hoje não, mas a gente vai fazer isso aí. Então, eu vou colocar ele aqui para cima, só recortei e coloquei aqui para cima, para eu pegar a largura e a altura do game já, tá? Eu não vou fazer com dados fictícios, não. Já vou deixar pronto, que é menos uma coisa para a gente fazer no futuro. Então, eu vou criar uma constante aqui, ó, const altura, tá? Nessa const altura, eu vou dizer o que, ó, game ponto. Aí aqui eu tenho uma propriedade do próprio JavaScript que me dá a altura, ó, que é o client height, ou seja, altura do cliente, né? E aqui, mesma coisa, ó, const largura client width, tá? Porque aí, se eu quiser mudar o tamanho do jogo, eu mudo só lá no CSS e já funciona aqui bacaninha, tá? Não vai precisar estar alterando em vários lugares ao mesmo tempo. Então, o que eu preciso aqui, ó? A altura do game, a abertura das barreiras e o eixo X, onde a barreira vai ser inserida, tá? Para a gente testar essa barreira aqui. A abertura da barreira, nós vamos usar por padrão, nós vamos usar o valor de 200px, tá? Vai ser a abertura padrão da nossa barreira. Então, eu só coloco aqui, ó, abertura, barreira. Então, aqui eu vou criar minha barreira, né? Então, agora aqui, par de barreiras, eu vou colocar assim, ó, barreiras, tá? E o par de barreiras eu vou colocar a altura do game. Aí eu passo aqui, ó, altura, vírgula, né? Que é esse valor que eu peguei da tela aqui já. Abertura, 200, tá? 200. E o eixo X eu vou colocar 300, tá? Então, já que eu passei esses parâmetros aqui, notem que não mudou nada, né? Porque a gente não está nem usando esses parâmetros, né? Na verdade mudou, ele não está aparecendo, tá? Ele não está aparecendo aqui. Mas não tem problema não. Então, ó, par de barreiras, aí aqui eu digo que game... Ah, é porque eu mudei, né? O nome aqui é barreiras.elemento. Agora sim, vai funcionar, apareceu lá no canto. Não mudou porque eu ainda não estou criando a função. Então, agora nós vamos criar uma função que aleatoriamente vai criar o espaço, tá? Da barreira, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é só dizer assim, ó, this.setX, ou seja, eu estou acionando essa função aqui, ó, e vou passar o valor eixo X, tá? Que vem como parâmetro lá. Só para ela ir mais para o centro da tela, tá bom? Então, eixo X, ó, já veio aqui mais para o centro para a gente enxergar melhor. Então, se eu dizer aqui agora que ela vai entrar, ó, aqui, se eu dizer que ela vai entrar em 500, ó, ela muda lá, viu? Automaticamente. Se eu dizer que ela vai entrar em 700, ela já vem aqui mais para frente. Bacana, já está funcionando essa função aqui, tá? Então, eu posso chamar ela aqui. Agora, a gente vai fazer uma função para sortear a abertura da barreira, tá? Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui, ó, e vai criar um sortear, né? Então, eu vou colocar this.sortear abertura, tá? O sortear abertura é uma arrow function, ou seja, uma função aqui anônima, né? Onde eu vou colocar aqui, tá? Vou abrir a chave aqui para dizer o que tem que acontecer aqui dentro, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar as propriedades da minha função, tá? Dentro dessa função aqui, eu vou pegar e vou dizer o seguinte, ó, que a altura superior, eu vou criar uma altura superior, vai ser igual a math, a biblioteca math, que é a biblioteca de matemática do JavaScript, random, ou seja, eu vou pegar um número aleatório, certo? Esse número, ele é de 0 a 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, return, só pra gente ver, ó, return, altura... Não, eu não vou dar return, vou colocar aqui, ó, console.log
console.log, e aqui eu coloco altura superior, tá? Então, ó, então eu estou colocando para ele, sempre que ele chamar e sortear a abertura, ele vai imprimir para mim no log lá do sistema a altura superior que ele pegou aleatoriamente. Vamos ver essa altura aparecendo? Eu vou vir aqui no final, colocar aqui, ó, qual que é a minha barreiras? Esse aqui, ó, barreiras, que tem a meu par de barreiras. Então eu vou colocar, ó, barreiras.sortear abertura, tá? Se eu fizer isso aqui, né, e salvar, olha o que vai acontecer. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui, ó. Vim aqui no console, tá? Ele sorteou aqui, ó. Ele vai sortear sempre entre 0 e 1, ó. 0.48. Se eu atualizar a página, ó, outro número, tá vendo, ó? Ele sempre vai sortear um número. Então eu vou pegar esse número que ele sorteou aqui agora, ó. Esse número que ele sorteou, e vou multiplicar esse número pela altura do game, tá? Pela altura do game. Pela altura do game, tá? Então, olha só, o que acontece? Vamos dizer que ele sorteou 1 aqui, que é o maior número que ele pode sortear. Então, essa barreira aqui, ela vai ficar com esse tamanho aqui, ó. Com esse tamanho aqui. Até o final, entendeu? Por isso que a gente precisa dessa abertura aqui, ó. Então, eu pego essa altura do game e digo o seguinte, que eu vou desconsiderar essa abertura aqui, ó, menos a abertura das barreiras. E como eu coloquei isso entre parênteses, ele vai executar primeiro o que está entre parênteses. Depois, ele executa o resto, tá? Eu vou dar uma quebra de linha aqui. E aí, já está fazendo belezinha a nossa altura superior aqui. Bacana? Já está pegando belezinha. Ó, então ele já está pegando aqui, ó, um valor aqui quebrado, ó. Vamos lá, atualizar, ó. Ele pega um valor quebrado, tá? Aí você pode vir aqui e dar um parse int nesse valor aí, tá? Você pode dar um parse int nesse valor, tá bom? Não tem problema não. É bom que faça, tá? É bom que você faça isso. Então eu vou até fazer aqui, ó. Então eu venho aqui esse valor todo. Então eu posso só vir aqui, ó, fazer assim, ó, parse int, colocar aqui, ó, a função todinha dentro dele, ó. Ele já me retorna o valor inteiro, ó. Tá vendo? Não. Beleza? E agora eu vou fazer a const, ó, const altura inferior, que é a altura da minha barreira inferior, tá? Eu tenho a altura da minha barreira superior, que eu já calculei aqui com um número aleatório. A da minha inferior vai ser o quê? Vai ser a minha altura do game, certo? Ou seja, a altura total da tela, menos a altura superior, tá? Se eu fizer assim, elas vão ficar coladas, uma barreira na outra, tá? Então, eu coloco menos a abertura das barreiras, tá? Eu vou deixar assim só para vocês verem que elas vão ficar coladas e depois a gente coloca o menos da abertura aqui para funcionar belezinha. E agora eu apaguei o console.log, não tem necessidade mais dele, tá? Como eu vou passar um inteiro lá e aqui já é um inteiro, ele vai dar sempre um inteiro, tá? Não vai dar um número fracionário porque não tem divisão nem multiplicação. E agora eu pego aqui, ó, a barreira superior é esse elemento aqui, ó. Então eu pego aqui, ó, dis.superior, tá? Eu tenho a altura lá, eu já criei inferior, eu não criei a altura, né? Eu não criei a função altura, eu não criei. Então eu vou criar uma função altura aqui, ó. This, ponto. Aqui eu vou criar um aerofunction também, ó. Set altura dentro da barreira, tá? Que é esse elementozinho aqui. Individual. Então aqui eu vou dar um set altura, tá? E aqui eu vou dar um igual, tá certo? Vou passar a altura como parâmetro da função e aqui eu vou dar um aerofunction, né? Como é só uma linha, eu não preciso da chave. Eu posso botar assim, ó, corpo.style.weight
não, style.weight recebe, for.style.weight recebe altura mais pixels, tá? Deu certinho, bacaninha, aí 7 altura, bacana. Então já fiz a função da barreira aqui, aí aqui eu posso botar superior, ponto 7 altura, e aqui eu boto altura superior, passo por parâmetro, que foi o cálculo que a gente fez, this.superior, ponto 7, ou superior não, inferior, ponto 7 altura, altura inferior. Bacana? Feito isso, nosso sorteador de altura já está funcionando. Notem que sorteador de abertura, eu estou chamando ele aqui, né? Ó, sorteador de abertura. Ó. Se eu der F5, ele vai mudar a posição. Eu vou te fechar isso aqui, ó. Só que ele não deixa esse pássaro para o pássaro passar, tá? Eu vou só tirar isso aqui e vou dizer, ó, que ele já vai ser chamado aqui dentro da própria função, tá? Então, na hora que eu criar o objeto, ou seja, que eu criar um par de barreiras, por padrão, ele já vai sortear a abertura dele também, tá? Ele já vai sortear, que aí eu não preciso chamar aquela linha lá embaixo, tá? Sempre que eu criar. E aí eu posso criar aqui, por exemplo, ó, eu posso vir aqui e colocar aqui, ó, barreira 1, barreira 2, tá? E aqui eu posso vir aqui, ó, barreira 1, barreira 2, ponto elemento, tá? E para finalizar, eu mudo o X aqui, eu boto uma 300, ó. Então já tenho duas barreiras, tá vendo, ó? Atualizei a página, elas mudam, ó. Elas estão mudando de posição os elementos. Agora, por que elas ficaram coladas? Porque eu não considerei aqui no inferior, ó, na altura inferior, eu só coloquei a altura do game menos a altura superior. Ou seja, ela começa onde a outra acaba. Agora, se eu tirar aqui menos, tá? A abertura barreiras, ou seja, a abertura que tem entre as duas barreiras, se eu subtrair isso aqui, aí é salvar, aí já fica aqui o espaço certinho, ó. Toda vez que atualizar a página, vai mudar a posição das barreiras. Bacana? Então é isso, pessoal. Nossas barreiras já estão construídas e adicionadas aí. Tá ficando legal, tá criando corpo, tá criando jeito de jogo, hein? Então na próxima aula a gente continua aí construindo o nosso jogo. Agora eu acredito que nós terminamos a parte... nós vamos precisar de outra coisa aqui nas barreiras, mas a gente termina na próxima aula. Então um forte abraço e até a próxima aula.